Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Às 10h11, a gente conversa aqui agora com o professor Guilherme Casarões, da Fundação Getúlio Vargas e AESP, da Universidade Brown, nos Estados Unidos. Ele que é coordenador do Observatório da Extrema-Direita. Professor, como vai? Bom dia. Ele está com imagens lá no YouTube, na página Band Minas. Como vai, professor? Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. A gente agradece. Professor, eu queria começar falando sobre essa articulação bem feita, não é? É ilegítimo, obviamente, né? A gente está falando aqui do PL, é o partido com mais deputados, quase 100 deputados, e eles presidindo importantes comissões, como falei, CCJ, Comissão de Educação, né? Tem toda uma discussões importantes que são realizadas por lá. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor sobre esse movimento que o PL mais radicalizado tá fazendo, e qual que é o objetivo, né, que o partido tem em pegar essas comissões tão centrais assim para lá na discussão legislativa, professor? Bom, eu acho que o bolsonarismo, como um movimento político amplo, ele aprendeu a jogar o jogo institucional desde que chegou à presidência em 2018. Quando Bolsonaro foi eleito, o discurso era muito de rejeição das instituições, no sentido de que, para ele, o mais importante era travar uma guerra cultural fora do ambiente institucional, recusando alianças legislativas, tensionando a relação com as instituições políticas, seja o judiciário, seja o próprio legislativo. E essa perspectiva foi mudando ao longo do próprio governo Bolsonaro, em que houve o entendimento de que, para fazer política, para mudar políticas públicas, sobretudo, é fundamental que se tenha poder legislativo efetivo. E desde 2019, na realidade, o bolsonarismo já ocupa alguns espaços importantes à frente de comissões temáticas na Câmara, no Senado, e o que há de novo nesse momento é o fato de que o PL, né, ali representado sobretudo pela sua ala bolsonarista, que está hoje à frente de comissões importantes, a CCJ e a Comissão de Educação, o PL faz isso hoje na condição de oposição ao governo federal, ao Poder Executivo. Então, esse é um movimento interessante porque permite não só que o bolsonarismo siga desenvolvendo e implementando políticas que lhes interessam diretamente, seja no campo da educação, da saúde, do meio ambiente, as questões constitucionais, obviamente, passam todas pela CCJ, mas também permite que o bolsonarismo obstrua iniciativas do governo Lula que são rejeitadas pelo movimento de extrema-direita. Então, a gente tem aí uma dupla finalidade dessa ocupação de espaços legislativos que o PL, e de novo, não estou falando do PL amplamente, porque é um partido maior do que o bolsonarismo do ponto de vista numérico, mas eu estou falando sobretudo dessa ala bolsonarista que compreendeu que o papel da oposição é, inclusive, usar esses espaços para poder desafiar, enfrentar aí diretamente a capacidade de governabilidade do Poder Executivo, agora representado pelo presidente Lula. Professor, quem fala é Murilo. Para além dessa questão, né, de confrontar o Poder Executivo, de controlar ali o processo legislativo, essas duas comissões especificamente, né, a Comissão de Constituição e Justiça e de Educação, comissões estratégicas, foram escolhidas de certa forma também para controlar uma certa pauta, né, que a gente sabe que hoje a direita tem muita essa questão da pauta, nessa pauta de costumes, né, uma pauta mais conservadora. É uma forma também de ditar ali o que vai ser discutido ou não, ou pelo menos tentar, né, controlar essa pauta de costumes que chega à Câmara, que poderia chegar ao Congresso. Sem dúvida, e cada comissão funciona de uma forma diferente. A Comissão de Constituição e Justiça, ela tem um papel de ser o intermediário constitucional de projetos de lei apresentados no âmbito da Câmara dos Deputados. O que significa que a constitucionalidade ou a legalidade desses projetos depende, em larga medida, de um rito que passa necessariamente pela CCJ.
tornando o controle dessa comissão muito estratégico até para ditar o timing da proposição e da discussão de determinadas políticas públicas no âmbito legislativo. Então, ela é vamos dizer, uma comissão estratégica, mesmo não lidando diretamente com a pauta de costumes, mas ela pode obstruir, sobretudo, a aprovação de determinadas propostas que não sejam de interesse do bolsonarismo como um movimento, né, ideológico, enfim. A Comissão de Educação, ela é particularmente importante. E aqui eu noto uma coisa interessante do ponto de vista histórico. Talvez alguns que estão nos ouvindo não se lembrem, mas o então deputado Jair Bolsonaro, em 2014, já havia se candidatado a presidir a Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara dos Deputados, sucedendo um colega e da base bolsonarista também, o Marco Feliciano, 2014. Ou seja, já havia essa percepção de que travar uma guerra cultural envolve afetar diretamente o campo das políticas públicas. É claro que no caso da Comissão de Direitos Humanos, são políticas públicas muito menos relevantes ou muito menos importantes do ponto de vista estratégico, até pelo lugar que o Ministério de Direitos Humanos ou política de direitos humanos em geral tem nessa discussão mais ampla da sociedade. No caso da educação em particular, a gente está falando de praticamente a espinha dorsal dessa tal guerra cultural, né? Porque, afinal de contas, a educação ela é uma espécie de guardião, vamos dizer, de todos os grandes temas que são caros, tanto à esquerda progressista quanto ao bolsonarismo. Então, controlar essa comissão permitirá a Nicolas Ferreira e a bancada ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro a controlar o que pode ser ensinado ou não nas escolas, a controlar a narrativa sobre a história, né, sobre o nosso passado e sobre o nosso presente. Então, existe ali uma função estratégica muito importante nessa Comissão de Educação. É claro que ela sozinha não vai ditar as políticas educacionais do Brasil, que estão a cargo do Poder Executivo, mas a capacidade de você ter um contraponto fundamental no Legislativo é o grande interesse do grupo bolsonarista que hoje lidera a oposição política no Brasil. Temas caros, né, professor Guilherme Casarões, que pode significar, esses temas podem significar um atraso, um entrave, né? A coisa não vai andar. Como é que o senhor avalia para a população o reflexo, né, desse embate? Olha, eu diria que não há um grande reflexo imediato para além do simbolismo político importante, que é uma vitória, né, do bolsonarismo. Mas se a gente pensa na construção de uma política educacional de longo prazo, a gente tem debate sobre o novo ensino médio acontecendo, regredindo, na verdade. A gente tem debate sobre escolas cívico-militares, a gente tem debate sobre que livros podem ou não podem ser empregados como literatura para crianças e adolescentes no Brasil. Então, tudo isso pode ajudar a construir uma plataforma ideológica importante para a extrema-direita brasileira, para que eles possam defender, por exemplo, valores ultraconservadores, valores nacionalistas, com muito revisionismo histórico, com certeza, e desafiando diretamente uma agenda progressista que o governo Lula tenta implementar. Então, é como se, a partir da Comissão de Educação, o Nicolas Ferreira e o bolsonarismo como movimento conseguissem se contrapor de maneira muito direta à agenda do governo Lula, não necessariamente desconstruindo políticas que já existem, mas impedindo o avanço de determinadas pautas desejadas pelo Executivo a partir dessas estruturas de veto ou de bloqueio legislativo que o nosso sistema político permite que extravase. Então, eu diria que é algo muito fundamental, que não vai ter um impacto de curto prazo, mas pode ajudar a definir a nossa pauta educacional para os próximos anos. Professor, eu queria falar um pouco mais, ampliar esse leque dessa discussão sobre a extrema-direita, porque pelo menos ela aqui no Brasil, eu tenho a percepção que ela consegue dialogar muito bem com a população brasileira, tanto é que a gente vê a votação desses parlamentares, a própria eleição presidencial, que foi super apertada também. E essa extrema-direita, pelo menos aqui no Brasil, eles dialogam muito bem com uma população cada vez
mais neopentecostal, né? Cada vez mais evangélica, coisa que a esquerda, até o centro, tem uma dificuldade muito grande. Então, assim, eu gostaria de perguntar para o senhor como é que o senhor observa essa relação e essa dificuldade que a esquerda tem, ou mesmo o centro, né, de se aproximar de um Brasil que está cada vez mais evangélico, né? Os dados do censo sugerem aí que a gente tenha entre 1/4 e 1/3 da população brasileira hoje se identificando com a fé evangélica, né, com alguma igreja evangélica ou com alguma corrente evangélica. Isso é muito importante porque muda, por um lado, o posicionamento mais geral da sociedade com relação a determinados temas, que não eram tabu e agora são, ou que eram tabu e agora não são mais, né? São discutidos mais abertamente pela sociedade, a questão do aborto, as questões ligadas a gênero, a questão, sobretudo, da forma como a educação pode levar a uma discussão de diversidade. Isso tudo tem mudado profundamente a partir do protagonismo cada vez maior de lideranças evangélicas e de grupos evangélicos que chegam ao centro da política nacional e que fizeram parte do núcleo duro do bolsonarismo desde a sua origem, passando pelo governo federal. Então, esse é um dado que me parece extremamente relevante para a gente poder pensar o próprio futuro da política brasileira. Mas eu acho que existe um dado que vai além disso. Existe um conservadorismo latente na sociedade brasileira que o bolsonarismo conseguiu, de alguma forma, organizar. E ele é representado, claro, por muitas faces evangélicas, né? Nicolas Ferreira, Damares Alves, houve ali Marco Feliciano, que a gente já comentou, houve ali um movimento muito importante de fortalecimento do poder político evangélico ao longo desses últimos anos, mas também existe um lado conservador que tem a ver com as nossas origens católicas, né? Então, vários movimentos católicos também se fazem presentes nesse agrupamento de extrema-direita. A própria Carolina de Tone, hoje presidindo a CCJ, não é evangélica, ela é católica. Existem outros parlamentares, eu diria até ultracatólicos, né? Católicos muito tradicionais, muito conservadores, que fazem parte desse movimento. Então, o desafio da esquerda é mais do que simplesmente dialogar com os evangélicos, mas é tentar ressignificar o papel da religião e dos valores conservadores dentro das suas pautas políticas. E a esquerda tem uma dificuldade muito grande de fazer isso. No caso específico dos evangélicos, houve um preconceito histórico contra grupos evangélicos no Brasil, alimentado pelos próprios católicos, paradoxalmente, no começo, mas que foi, né, de alguma forma, transmutado para um preconceito de esquerda, né? Falava-se durante o governo Bolsonaro, numa espécie de crentifobia, né, que estava ali pairando sobre a sociedade brasileira. E eu acho que é um diagnóstico muito acertado. A esquerda ela tem que se livrar de certos preconceitos com relação ao mundo evangélico para poder abrir esses canais de diálogo que hoje estão obstruídos. Hoje, esses canais são representados por pouquíssimos parlamentares que são evangélicos de esquerda. O caso, por exemplo, da deputada Benedita da Silva, que tem uma importância histórica para o PT, do pastor Henrique Vieira, do PSOL, mas são vozes muito particulares num universo que é muito grande, que está em expansão e que tem que ser resgatado de alguma maneira pela esquerda para que a própria esquerda possa se sustentar no poder no longo prazo. A questão é quais são os assuntos, os temas fundamentais que de alguma forma trazem a esquerda para perto dos evangélicos e vice-versa. O tema econômico tem sido tema de aposta do PT para fazer essa conexão. A deputada Gleisi Hoffmann, por exemplo, ela tem apostado na ideia de que a melhora econômica do brasileiro médio, de classe média baixa, de classe baixa, é uma forma pela qual o PT vai chegar aos evangélicos. Eu acho esse diagnóstico limitado, porque a questão econômica ela é muito importante, ela sempre foi, e ela perpassa filiações religiosas, mas existe uma dimensão ali de costumes, uma dimensão moral, que se não for endereçado de maneira adequada pela esquerda, vai jogar um grupo evangélico cada vez mais robusto, digamos assim, no colo da extrema-direita, cada vez mais organizada partidariamente no Brasil. Professor, quando a gente fala direita, esquerda, logicamente a gente está generalizando aqui para reunir várias correntes e características, né, de determinados grupos. E hoje a gente tem uma direita na Argentina que tem uma característica, se a gente pegar na Itália, uma outra característica, na Hungria, né, o Orbán, um outro tipo, um outro perfil.
essa direita brasileira que a gente está chamando aí, né, o bolsonarismo, para além dessa questão evangélica, da questão religiosa, na verdade, onde mais eles se apoiam? Então, eles parecem mais com qual tipo de direita dessa que a gente tem no mundo hoje? Olha, o fenômeno mais amplo é o fenômeno da extrema-direita. O que diferencia a extrema-direita de uma direita moderada? Tem aí uma radicalização do discurso político, tem a apropriação de determinados temas que estão ali no limite do jogo democrático, e a extrema-direita às vezes cruza esses limites. A gente viu no caso brasileiro, né, elementos ou segmentos dessa extrema-direita que tentaram planejar em 2022 um golpe de Estado e que tentaram efetivar esse golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023, ou seja, existe uma relação muito tensa entre a extrema-direita ideológica e a própria noção de institucionalidade democrática. Então, eu colocaria a direita brasileira, sobretudo, nesse campo. E ainda que o bolsonarismo seja um movimento plural, extremamente amplo, afinal de contas, o Bolsonaro teve, nas eleições em que ele foi derrotado, nada menos que 58 milhões de votos. Então, apesar de ser um movimento amplo, plural, esses elementos radicais dentro do bolsonarismo, cada vez mais radicais, são eles que têm conseguido pautar o movimento como um todo. Então, é como se a direita convencional, a direita democrática, a direita que está disposta a jogar pelas regras do jogo democrático, está disposta a fazer concessões, inclusive substantivas na relação com a esquerda ou com a centro-esquerda, essa direita ela foi capturada por movimentos de extrema-direita. E as pautas que, de alguma forma, dão cola, né, cimentam esse grupo grande da extrema-direita são a pauta religiosa, né, uma espécie de reversão da noção de Estado laico com a qual a gente construiu a nossa democracia, afinal de contas, uma pauta de punitivismo penal, que tem a ver também com a liberação de armas de maneira incondicional. Isso foi feito visivelmente durante o governo Bolsonaro. Tem a ver com uma pauta conservadora nos costumes que não necessariamente tem a ver com religião, mas também se conecta com a religião e vai afetar a educação, vai afetar direitos humanos, vai afetar direitos reprodutivos no campo da saúde pública. Existe um certo negacionismo ambiental que une também esses grupos de extrema-direita, ou seja, a ideia de que não existe aquecimento global, de que é toda uma invenção do comunismo, da esquerda e etc. Então, esses temas, de alguma forma, se conectam ideologicamente, formando esse grupo de extrema-direita e que, de novo, é caracterizado por uma dificuldade muito grande de jogar dentro, para usar a expressão que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente, gostava de usar, dentro das 4 linhas da Constituição. Então, esse teste permanente das instituições, essa desconfiança do judiciário, esse tensionamento das relações com o Congresso, com a sociedade civil, essa é uma marca importante que define a extrema-direita. Notem que eu ausentei aqui deliberadamente o tema econômico, porque na economia existe uma grande discussão sobre onde está a extrema-direita. Não existe uma resposta clara para isso. A extrema-direita norte-americana, onde eu estou agora, aqui nos Estados Unidos, ela é super protecionista do ponto de vista econômico. A extrema-direita brasileira, ela se enveredou pelo liberalismo, mas também com focos de resistência nacionalistas ou protecionistas. A extrema-direita argentina, ela se fundou em cima de uma ideia de economia liberal radical, uma economia libertária, né? O próprio Milei gostava de se denominar assim, e ainda assim mantendo valores conservadores aí na pauta. Então isso pode variar enormemente, né, a agenda econômica, mas a agenda de costumes, a agenda ideológica, vamos dizer, nuclear, é a que define em larga medida esses grupos de extrema-direita que têm conseguido, inclusive, como eu falei, ganhar espaço em cima daquela que era a direita moderada ou tradicional das políticas nacionais. 10h30, a gente conversou aqui na Band News FM com o Guilherme Casarões, coordenador do Observatório da Extrema-Direita, professor da FGV e a ESP, também da Universidade de Brown, lá nos Estados Unidos. Professor, muito bom ouvi-lo, viu? Ouço sempre aí nos podcasts, que bom tê-lo aqui na Band News agora. Obrigado pelo convite, gente. Bom dia para vocês.